Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, nós continuamos nesse nosso itinerário profético com o livro de Josué, os primeiros 6 capítulos. E hoje nós vamos falar sobre o acontecimento da circuncisão após a passagem no Rio Jordão. Josué 5:2 diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que nós precisamos entender sobre este acontecimento da circuncisão após a passagem do Rio Jordão? Primeiro, porque a circuncisão ela era uma prática higiênica que se tornou o principal atributo de pertença do homem a Deus com caráter de exclusividade. Então, para pertencer ao povo de Israel, ao povo de Deus, era necessário que todos os homens, os varões, passassem pelo ato da circuncisão, que consistia em retirar o prepúcio do órgão genital masculino. Então, ali, todos os homens foram circuncidados. Essa circuncisão ela aconteceu também com todos os homens de Israel, depois da passagem do Mar Vermelho. Mas aqui, eles estão sendo primeiramente circuncidados para pertencerem a Deus no caráter de exclusividade. Segundo, porque a maioria dos homens morreram antes de passar o Jordão. Ou seja, ali era uma nova geração de homens que tinham nascido no deserto, como narra a palavra aqui em Josué 5, de 2-9. E era preciso que eles passassem pela circuncisão. E terceiro, porque eles precisavam ser circuncidados, porque eles precisariam celebrar a Páscoa antes de avançar até Jericó, até a terra prometida. E lá no versículo 9, Deus fala assim para Josué: Hoje removi o opróbrio do Egito de sobre o meu povo. Eles também foram circuncidados porque precisava remover todo o sinal do Egito de escravidão, todos os resquícios do mal que ainda havia na vida daqueles homens, na vida do povo de Israel. Deus estava preparando para que eles pudessem entrar na posse da terra prometida. Facas de pedra e circuncidou o povo. Foi isso que Josué fez. Ele pegou facas de pedras e circuncidou o povo. Após a passagem, vem a nova pertença. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento e a identidade de quem é pertencente a Deus. Então, depois da passagem, é uma nova etapa, um novo recomeço para o povo de Israel. Após a nossa passagem do Rio Jordão, do Jordão que nós estamos passando, nós precisamos entender que Deus está renovando em nós a nossa identidade de filhos de Deus. Um novo tempo está começando na nossa vida. A circuncisão que Deus está pedindo nessa hora para cada um de nós não é mais a circuncisão do prepúcio, mas é a circuncisão do coração. O profeta Jeremias, lá no capítulo 4, versículo 4 da sua profecia, ele diz, criticando todo o Israel, Deus critica, Deus exorta todo o Israel, porque muitos viveram essa circuncisão, mas a maioria não viveu a circuncisão. Então o que adiantava circuncidar e não viver a santidade, a pertença, a fidelidade a Deus? Então essa circuncisão ela passou a ser para o novo Israel de Deus, para nós, a circuncisão do coração. São os prepúcios que envolvem o nosso coração que precisam ser removidos, que precisam ser retirados. O profeta, ele diz que não adianta de jeito nenhum circuncidar, mas não tirar a circuncisão do coração. Não adianta de nada os rituais sem ter uma religião que seja espiritual, que seja uma religião do amor, da fidelidade a Deus. Hoje, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele reinflame dentro de nós o sentimento de pertença a Deus, à igreja e ao céu. Nós precisamos olhar para a nossa identidade humana e saber se essa identidade humana ela está verdadeiramente de acordo com a identidade espiritual. Nós somos espirituais, mas nós também somos humanos. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual na carne? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que nós temos deixado haver
por meio do Espírito Santo, a circuncisão do coração, porque nós precisamos avançar em direção à nossa Jericó, à terra prometida. Mas talvez ainda há muita coisa que está sufocando o coração e sufocando a nossa identidade. Então a circuncisão hoje é renovar a identidade. A circuncisão hoje é renovar a pertença ao povo de Deus, renovar a pertença à igreja, renovar a pertença e a identidade de filho de Deus. É essa circuncisão que Deus está pedindo hoje por meio desse ato profético que Josué fez ao circuncidar todos os israelitas que estavam ali para entrar na posse da terra prometida. Se nós permitirmos que haja uma circuncisão do nosso coração, porque uma vez nós já fomos circuncidados pelo batismo, já foram removidas as capas e os prepúcios do pecado, e agora nós pertencemos a Deus, à igreja, ao povo de Deus, ao céu. Mas nós precisamos uma vez mais ser circuncidados por meio do batismo no Espírito Santo, da força do Espírito Santo, porque a palavra diz lá em Ezequiel que por meio dessa nova circuncisão que é o Espírito Santo que faz, ele vai remover, o Espírito Santo vai remover de nós o coração de pedra e vai colocar em nós o coração de carne, nos dará um coração novo. Então hoje, eu e você, nós precisamos ter um coração que seja novo. Nós precisamos permitir que nós vivamos a nossa circuncisão, que agora os homens e as mulheres de Deus, por meio do batismo, são circuncidados, a circuncisão do coração, e também o avivamento do Espírito Santo, desse batismo diário. O batismo no Espírito Santo é essa circuncisão diária que tira do nosso coração todas as peles, todos os prepúcios que nos impedem, nos atrapalha, nos afasta do sonho, do plano de Deus e que sufoca o nosso coração. Porque aonde está o nosso coração, é lá que está o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro, é lá que está o nosso coração. Então, removamos, meus irmãos, hoje, agora, tudo aquilo que está sufocando a identidade de verdadeiros filhos de Deus, de homens e mulheres plenos, cheios do Espírito Santo. É essa circuncisão que Deus está pedindo de nós nesse dia. É arrancar do coração tudo o que não presta e permitir que tudo que é de Deus permaneça